dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam todas muitíssimo bem-vindas ao ano de 2026 na nossa comunidade, a aula de número 160. Nós já estamos há muito tempo progredindo de N formas, progredindo e prosperando como a gente gosta. E hoje é a primeira aula de 2026. O que todo mundo já sabe sobre metas? Todo mundo já sabe que a gente tem o conceito de metas SMART. Eu já falei sobre isso em várias aulas. E isso é, assim, o básico do básico. O significado ali, né, da sigla, do acrônimo, é específico, mensurável, atingível não é a melhor palavra, né, mas sempre funciona, relevante e temporal. Até aqui, vocês já sabem, eu não vou falar sobre isso. Isso aqui é o ABC. Só que, para além disso, existe toda uma parte, quando a gente fala de metas, que ela é menos tangível, que é a parte emocional. Eu posso muito bem determinar uma meta com todos esses elementos da meta SMART, só que essa meta não fazer sentido para mim. E isso acontece muito frequentemente. É muito comum que nós venhamos a determinar metas que fazem sentido para os outros ou que até nós determinamos em grupo, mas que não fazem sentido pra gente. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco, a tua empresa está faturando bem, mas ela tem um problema de lucratividade. Não adianta tu ter metas só de faturamento. Tu vai ter que ter metas de lucratividade, tu vai ter que ter metas de redução de custos, tu vai ter que ter metas de ticket médio daqui a pouco. Falando de questões emocionais, aprofundando um pouco isso, eu tô lendo agora o livro do Napoleon Hill, O Seu Direito de Ser Rico. Eu até botei uma foto dele no carrossel ali de férias. Eu tô lendo ele já há bastante tempo. O Napoleon Hill, ele é um cara engraçado porque ele tem tanto conhecimento, mas parece que todos os livros dele são o mesmo livro. Eu já li vários livros dele. E é muito legal porque são outros vieses e níveis de profundidade diferentes em cada subtema, mas é tudo muito parecido, assim, né? Eu considero ele um autor pouco surpreendente. Não sei. Mas gosto. E aí, nesse livro, ele fala uma coisa interessante, quando ele tá aprofundando, que é... Eu gostei, na verdade, do termo que ele atribuiu, que chama curiosidade ociosa. Sabe quando daí eu fui lá e postei o meu carrossel de férias? Daí vocês entraram no meu perfil pra ver minhas férias. Daí vocês ficaram lá nos meus stories. Daí vocês viram que eu tava na Lagoa. Daí vocês foram ver como é que é a Lagoa. Daí vocês viram que outra pessoa também foi pra Lagoa. Daí vocês essa outra pessoa também, essa outra pessoa foi mãe. Eu não sei o que. E aí vira um efeito looping infinito que, cara, tu perdeu um tempão que tu podia estar vivendo pra ti, alimentando uma curiosidade sobre a vida dos outros. E do outro lado, a gente tem aspectos práticos das metas, né? Como descolamento entre sonhos e planos. Então, muitas vezes eu coloco como meta uma coisa que é um sonho e aí eu falho lá nas metas SMART, porque é uma coisa muito grande para fazer agora, então eu não desenhei um plano para fazer isso, não é movimento estratégico, né? Porque eu não tenho um objetivo e tarefas para executá-lo. Então, acaba ficando muito solto. Eu também muitas vezes acabo me ocupando demais e não produzindo de verdade. Então, eu faço muitas coisas que não estão relacionadas a uma meta ou que estão relacionadas a uma meta do ego e aí não me gera satisfação. E aí, acaba que aquilo perde a razão de ser. E eu também posso ter falta de clareza entre o realizado e o realizável. E isso acontece muito nas metas de faturamento da empresa. Eu quero para 2026 crescer 70%. Tá, mas a tua empresa já cresceu 70% alguma vez? Então, para eu definir uma meta para qualquer um dos meus programas, printem essa tela aqui, por favor, todas. Eu preciso seguir as orientações SMART, ela precisa fazer sentido para minha essência, ela precisa gerar realização por si só ou ser um degrau para minha realização maior. E ela precisa ter um progresso proporcional ao já construído e aos recursos disponíveis. Se a minha empresa nunca cresceu 100%, se ela nunca dobrou de um ano para o outro, é possível que isso não aconteça. Ou não, ela nunca dobrou, mas ela já vem crescendo. Então é bem possível que daqui para frente eu chegue nisso. Então eu preciso saber perceber as variáveis para daí projetar o que é possível e o que não é.
Então, esse é um passo a passo para eu definir metas para os meus programas. Mas os mais importantes, eu diria que são o segundo e o quarto, tá? Conecta com o primeiro exemplo que eu trouxe, da pessoa que quer algo para si porque o grupo de amigos quer. E aí, um jeito de vocês resolverem isso, né? É toda vez que vocês tiverem uma meta, que vier à mente uma meta, vocês fazerem aquela pergunta do futuro. Pra quê? Não por quê, mas pra quê? Pra que eu quero aprender esse idioma? Pra que eu quero fazer sala de dança? Pra que eu quero isso? Pra que eu quero aquilo? Então, esses pra quês, eles nos ajudam a entender tanto as implicações práticas quanto a conexão com a essência. Nesse caso, foi uma meta baseada no ego e não na essência. E, obviamente, aconteceu que ela simplesmente não atingiu aquela meta. Só teve um erro aqui. Um erro. Que foi o programa da meta. Essa meta, ela não era uma meta do programa financeiro. Ela era uma meta do programa realização ou do programa família. Porque, nesse caso, foi uma meta que foi construída através da família, do casal. Uma conquista do casal. Quando eu conheço o caminho, quando eu percebo bem, eu consigo ter mais clareza e saber se vale a pena ou não. Nesse caso, vocês viram que estava acontecendo exatamente o que eu falei antes, de uma sobrecarga que no final não ia gerar a satisfação? Porque quando foi apresentado o real cenário de ônus e bônus, ela decidiu que não era isso que ela queria. Não, só um pouquinho. Tudo isso aqui de ônus para chegar nisso aqui de bônus, para mim não vale a pena. E tudo bem. Esse é o problema. Muitas vezes, a gente, por falta de clareza, acaba abraçando ônus cujos bônus não são proporcionais, não são significativos para a essência. E aí, a gente entra nesse looping aqui que essa produtiva tava. Então, ela pensou em duas formas de estabelecer metas para 2026. Primeira delas é uma meta de manutenção de crescimento, que significa o quê? Eu não posso crescer menos do que eu vinha crescendo. Porque se eu tô crescendo essa média, os meus custos também estão crescendo nessa média, a minha operação também está crescendo nessa média, então eu não posso retroceder, não posso crescer menos de 20%. Só que, quando de 23 para 24, de 24 para 25 cresce o mesmo percentual, na verdade, se eu não crescer pelo menos o mesmo percentual, eu diminuí. Então, minha primeira meta vai ser uma meta de manutenção de crescimento, que é faturar mais 20. Então, 144 mil faturado em 2025 com 20%, 172.800 seria a meta 1, a meta base de faturamento anual para 2026. Vamos lá. A gente tem uma aula sobre tarefas e metas que eu explico a questão dos indicadores, né? Então vamos lá. Para eu atingir as minhas metas, eu preciso monitorar alguns elementos dentro da empresa. Então, para eu olhar lá para minha meta de 20% de crescimento, de 40% de crescimento, de quanto vocês quiserem, eu tenho que olhar para quê? Para alguns indicadores que vão me mostrar se eu vou atingir essa meta ou não e vão me mostrar também a saúde do meu negócio, tá? Porque agora a gente está falando de empresa. Indicadores que todas vocês têm que começar a monitorar a partir de 2026. Printem essa tela também. Primeiro indicador é de vendas. Por produto, por vendedor, por período. Quantas vendas eu faço desse produto? Quantas vendas esse vendedor faz? Ou no caso, a origem. Quantas vendas por indicação? Quantas vendas dentro da comunidade Fortuna? Quantas vendas dentro de um outro patrocínio que eu fiz? Quantas vendas dentro de um evento que eu fui? Etc. Então assim, concluindo a aula de hoje, eu vi que vocês estão gostando, fiquei bem feliz. As metas, elas são norteadores. Elas são uma bússola da nossa produtividade e, consequentemente, da nossa rotina, porque a rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Então, se as nossas metas não geram satisfação, as demandas que constroem essas metas, elas vão se tornar desimportantes e elas nem vão ser executadas. E aí volta aos exemplos que eu trouxe da pessoa que não faz o que tem que fazer, porque aquela meta para ela não faz sentido. Se elas não gerarem progresso real, nós vamos chegar à exaustão improdutiva,
que na minha opinião é o que de pior pode acontecer a um profissional talentoso e dedicado. Porque daí tu faz, e das duas uma. Ou tu nem constrói resultado, ou tu constrói resultado que não muda nada na tua vida. O que vocês vão fazer depois da aula, então? Vocês vão definir as metas para os programas de vocês de 2026, retomando, na última aula de 2025 eu expliquei isso. Projetos têm data de conclusão. Programas são definidos, fixos, infinitos. E traga essas metas de 2026 prontas para o nosso movimento estratégico anual. Então, eu já falei isso para quem já marcou o planejamento anual comigo, para quem não marcou ainda, tá informado agora, e para quem for fazer sozinho também. Aqui a gente tem os exemplos de alguns programas que são mais ou menos universais, e aí vocês vão definir essas metas olhando para a essência de vocês, levando em consideração tudo isso que eu trouxe na aula de hoje. Lembrem sempre que a rotina é o produto da construção dos nossos sonhos. Então, tudo aquilo que eu tô fazendo ou tá construindo os meus sonhos ou está destruindo os meus sonhos a cada dia. A rotina ela é o produto disso. Então, eu não planejo a minha rotina, eu planejo os meus programas e a minha rotina é uma consequência. Nosso encontro em grupo de janeiro é no dia 23, Product Day. Terça-feira que vem nós temos aula normal. Envio da avaliação mensal de janeiro vai ser na última quarta do mês, dia 28. E sugestão de aulas adicionais, 98 sobre tarefas e metas e 135 sobre planejar ou esperar. Muito obrigada pela companhia de vocês na aula de hoje. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Seguimos nos falando e fazendo um 2026, como eu disse no início, de muita união e incontáveis vitórias. Até mais!